Olá, alunos. Hoje aqui, depois da videoconferência, né, explicando um pouco sobre frações, aqui eu vou estar relembrando aqui uma revisão do que já foi dado na aula. Então, o primeiro passo aqui para a gente poder relembrar um pouco, né? Aqui nós temos aqui a figura, ela está inteira e eu vou dividir em uma certa quantidade. Então, aqui eu escolhi dividir em três partes. Essas três partes que eu dividi, por enquanto eu não tenho uma fração, né, propriamente dito. Mas, a partir do momento que eu pintar algumas partes, então aqui eu vou estar escolhendo pintar duas partes, aqui eu já tenho uma fração. Então, essa fração que eu acabei de montar, eu vou contar em quantas partes a figura foi dividida. No caso aqui foi dividida em três partes. Uma, duas, três. E essa quantidade de partes a gente coloca aqui o número embaixo. Esse número a gente chama de denominador. Agora, a segunda parte, eu vou olhar em quantas partes foram pintadas. Então, aqui eu tenho duas partes que foram pintadas. Uma, duas. E esse número vai ficar aqui em cima da fração. Esse número a gente chama de numerador. Então, o primeiro passo para a gente identificar a fração é identificar quantas partes foi dividido, que é o denominador, o número de baixo, e quantas partes estão sendo consideradas, ou seja, que foram pintadas. Duas partes, no caso aqui, de três. Então, aqui foi a primeira fração, é uma primeira situação. Uma segunda situação, a gente pode ter uma fração, agora eu vou começar da fração em número. Aqui eu montei a fração 3 quartos, e agora eu quero representar essa fração. Então, eu vou pegar aqui novamente a figura, eu vou olhar o primeiro passo. Olha sempre o número de baixo. O número de baixo é a quantidade de partes que foi dividida. Então, aqui o número de baixo é o número 4. Então, essa figura aqui eu tenho que dividir em quatro partes. Então, aqui vocês observam que eu já dividi em quatro partes. O segundo passo é olhar o número de cima. Então, quando eu olho o número de cima, eu vou saber quantas partes eu vou ter que considerar. No caso aqui, eu vou pintar três partes. Então, agora eu montei também a fração 3 quartos e tenho aqui o desenho que representa ela. Algumas frações a gente observa que o número de cima pode ser maior do que o número de baixo. Então aqui eu vou pegar uma situação. Vou colocar aqui 6 sobre 2. Aí você observa que o número de cima é maior do que o de baixo. Então como é que eu faço isso? O processo é o mesmo. Vou pegar a figura e vou olhar o número de baixo. Aqui eu observo que o número de baixo é 2. Então a figura tem que ser dividida em duas partes. Agora eu vou ter que colocar as 6 partes. Mas como é que eu vou fazer isso se só tem dois espaços? Então aqui a gente observa aqui, ó, uma parte foi colocada, duas. Então eu vou colocar outra figura igual e vou continuar colocando as partes que são do mesmo tamanho. 3, 4. Vou precisar aumentar 5 e 6. Então aqui vocês viram que para fazer essa representação eu precisei de três figuras. Então aqui a fração 6 sobre 2 ela é o mesmo que 3 partes inteiras. Se eu trocar aqui o número e colocar aqui 5 sobre 2, então, da mesma forma que eu diminuí 6 para 5, eu tenho 5 partes pintadas, né? E nas três figuras. Então, é o mesmo que eu tiver duas figuras inteiras. Aqui eu vou estar mostrando a forma mista. Então, eu tenho uma figura inteira e outra figura inteira. Eu tenho no total duas inteiras. Então, aqui eu estou colocando o número 2. Essa forma que eu estou escrevendo é a forma mista. E eu vou olhar agora para a fração que não está totalmente pintada. Ela está pintada uma parte e ela foi dividida em duas partes. Então, aqui é a forma mista, né, dessa fração. Eu tenho dois inteiros e um meio, né? Dois inteiros e metade. Ou
eu posso também dizer que eu tenho 5 meios, ou seja, 5 sobre 2. Então, até agora, o que foi que a gente viu? Essa noção de fração, né? Que a fração ela pode ser da fração para representação em desenho. A gente viu do desenho para representação em fração. A gente viu que fração, o número de cima é o numerador e o de baixo o denominador. A gente também viu, né, recapitulando um pouco, que o número de baixo é a quantidade de partes que foi dividida e que o número de cima é a quantidade de partes que está sendo considerada, ou seja, que eu estou pintando na figura. Em algumas situações, aqui eu vou trocar a figura, nós podemos ter frações que a gente chama de fração equivalente. Aí você fica pensando, mas como é que a gente tem uma fração equivalente? Quando as frações representam a mesma proporção. Então aqui eu tenho esse quadrado, vou colocar um segundo aqui embaixo. Então vamos supor que nessa primeira fração eu tenha 1 sobre 2. Significa que nesse desenho aqui em cima eu vou dividir em duas partes e vou considerar uma. Para de baixo eu vou colocar 2 sobre 4. Significa que essa fração eu tenho que dividir em 4 partes e pintar duas. Aí você pode questionar aí como é que eu sei que elas são equivalentes. Quando você compara as figuras, você observa que a parte pintada em relação ao total da figura é igual. Então aqui é uma forma de visualmente a gente ver que uma fração é equivalente à outra, né? Existem outras formas de a gente fazer. A gente pode dividir o numerador pelo denominador. Se o resultado der o mesmo, elas são equivalentes. Ou a gente também pode estar comparando. Ó, de 1, aqui o numerador, na primeira fração é 1, na segunda fração é 2, o dobro. Embaixo também de 2 para 4, o denominador também foi o dobro. Então, quando essa relação é igual, a gente diz que as frações são equivalentes. Se eu pegar essa ideia, a segunda fração é o dobro. Se eu quiser uma fração que seja o triplo, eu teria 3 sobre 6. Então aqui a gente observa que eu construí uma terceira fração que é o triplo. Se eu for representar 3 sobre 6, eu vou dividir a figura aqui em 6 partes e vou colocar 3. E mais uma vez, a gente observa que a parte pintada ficou exatamente igual. Então a gente já viu a fração, as várias formas e frações quando são equivalentes. Para finalizar, a gente vai ver a quantidade de uma fração. Então, a quantidade de uma fração. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma situação. Se eu imagino que essa fração aqui seja uma barra de chocolate. Se eu dividir em duas partes, como aqui já tem, se uma barra dessa custa R$10, metade custaria R$5. Então aqui a gente vê que também fração a gente pode trabalhar com quantidade fazendo comparações. Então, pegando outro exemplo desse, eu vou pegar aqui, dividir em 4 partes. Novamente eu vou estar aqui preenchendo as 4 partes e vou pensar da seguinte forma. Suponha que eu estou comprando uma barra de chocolate que ele vem em 4 pedacinhos. Então, essa barra de chocolate custa R$2. Então, eu comprei com alguns amigos, né? E vou dividir. Só que tem aqueles amigos que são chatos e assim, não, eu quero pagar a minha parte, né? Então, vamos dizer que um amigo coma um pedaço e queira pagar a parte dele. Se a barra de chocolate com esses 4 pedaços custam R$2, então apenas um pedaço custaria quanto? Então a gente já vê que se são R$2, a metade do chocolate seria R$1
e a metade, ou seja, uma partezinha dessas de 4, seria 50 centavos. Então aqui a gente pode utilizar a fração também para estar comparando com coisas do nosso dia a dia, certo? Então, para isso foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre frações e espero que vocês possam sempre acompanhar cada vez mais nossas aulas e participar cada vez mais. Tenham bons estudos.